Vou chamar aqui para dividir a tela comigo nesses próximos minutos, para a gente aproveitar bastante essa presença, o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Ministro, antes de mais nada, meu cordial bom dia, seja muito bem-vindo aqui à terra de Sucupira. O senhor já sabe que o seu nome está sendo aventado aí, o senhor deve ter ouvido, para a presidência do Banco Central de Sucupira, né? Bom dia, Rodrigo. Adorei essa história do Sucupira. Isso é para a gente evitar problema aí, né? Sabe como é que é? Só fala de Sucupira. Uma palavra do mercado aí, ser neutro, né? O mercado fala em neutro, situação fiscal neutra, né? Não vai ser neutra, mas tem gente falando que será. É tipo isso. É isso. Deixa eu só fazer eu vou buscar uma matéria aqui para a gente ir comentando sobre, porque ontem teve a aprovação da PEC da gastança e o Lula chamou o Haddad aí para conversar sobre o planejamento e o MDIC, e aí eu quero falar com o senhor um pouquinho também sobre isso, sobre esses novos nomes, né? O mercado agora passa a olhar mais, né, resolvido não, né, mas definido esse problema aí da PEC da gastança, o mercado passa a olhar aí para os possíveis nomes que a gente deve enfrentar aí em pastas importantes para a economia. O Lula, então, chamou o Haddad para uma conversa ontem sobre o planejamento e o MDIC. Pode subir um pouquinho a matéria aí para nós, Matheus, por favor? E aí, rapaz, no meio dessa conversa lá, houve essa história aí de que o André Lara Rezende teria sido convidado para ficar à frente do Ministério do Planejamento. E quando essa matéria foi escrita, foi ontem à noite, ele ainda não tinha dado resposta, mas o que circula hoje, já no final da noite de ontem, um pouco mais para próxima aí da madrugada, é que o André Lara Rezende teria recusado esse pedido. O Lula também deve tratar aí hoje, numa entrevista coletiva que deve ser por agora, sobre o comando aí do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, e que, a priori, ele queria aí o Josué Gomes, lá da Fiesp, mas que também declinou do convite, mas ele deve sair agora com um nome que aceitou, né? A gente espera. Mas o que eu queria só puxar mais uma materinha aqui, também deve sair aí o nome Receita Federal, Tesouro Nacional e Política Econômica aí do Ministério da Fazenda, mas o que eu queria puxar aqui antes é que tem uma outra matéria que a gente colocou ontem no ar, que é sobre, o Cláudio sugeriu esse título aí, O Mercado Ama o Mercadante, e sobre alguns nomes, né? O Mercadante teve um almoço ontem com algumas figuras do mercado financeiro e do setor produtivo brasileiro, né? E ele pode baixar um pouquinho mais. Esse almoço aí teve, entre outras personalidades da economia brasileira, Joesley Batista, da JF, André Esteves, do BTG, Rubens Ometo, da Cosan, Jean Gereissati, da Ambev, Fábio Hermílio de Moraes, da Votorantim, Isaac Sidney, da Febraban, e por aí vai, né? Boa parte do PIB brasileiro ali reunido para conversar com o mercadante. E aí, o que eu queria começar com o senhor, ministro, o PT tem trazido um pouco dessa conversa de nomes que seriam nomes esperados ou nomes que o mercado gostaria, mas as coisas parecem... A frase começa bem e aí vem os nomes que eles acham que o mercado financeiro gostaria, né? André Lara Rezende, por exemplo, que seria um nome para fazer esse meio campo, né? Ou algo que o mercado financeiro estaria esperando com um certo otimismo. O Gabriel Galípolo, que está aí como secretário executivo do Ministério da Fazenda. E esse pessoal, eu sei que o senhor conhece aí o pensamento deles, eu queria a opinião do senhor, se isso realmente, na opinião do senhor, agradaria aí o mercado financeiro ou o setor produtivo brasileiro. Olha, Rodrigo, o mercado financeiro tem de tudo, né? Tem, inclusive, economistas heterodoxos dando conselho no mercado financeiro, como a gente sabe, não é? Eu diria que tem que se dar o benefício da dúvida. Vamos ver como eles vão atuar. Mas, por exemplo, o nome do André, e o André é um dos principais economistas brasileiros, vai deixar o nome dele na história, dele e do Pessarida, a ideia genial
da URV, né, que pôs fim ao processo hiperinflacionário brasileiro. É uma ideia simples, né? Na época, quem fazia plano de congelamento sabia dessa, porque ela foi veiculada no tempo que ele estava na PUC, num seminário de 1984. Né? Portanto, os planos de congelamento, desde o Cruzado, em 1986, os autores sabiam da existência dessa ideia. Só que era uma ideia tão revolucionária que havia medo, né, de ela, posta em prática, agravar o processo hiperinflacionário. Porque, no fundo, o que eles buscavam? Eles buscavam mimetizar, ou seja, imitar a situação que levou ao fim das hiperinflações dos anos 1920 na Europa, começando com a hiperinflação alemã. O que é? Eram países em que a moeda tinha perdido as suas funções básicas, mantido só a função de meio de troca, mas já não era reserva de valor nem unidade de conta, e a sociedade, numa defesa contra esse processo, migrou para usar o dólar como unidade de conta. Então, feijão, arroz, camisa, sapato, né, tudo era serviços, bens Dolarizado. em dólar. E aí, com a confiança na política econômica da República de Weimar, digamos assim, né, o dólar variava muito, né, a oscilação era grande. Então, e quando os preços se generalizaram em dólar, se o dólar desvalorizasse 10% em relação ao marco, a inflação no mesmo dia seria 10%. Né? Então, o que aconteceu, na verdade? Um belo dia eles apresentaram uma ideia de um título público chamado Rettenmark, que gerou grande confiança. E o que aconteceu? No dia seguinte, o dólar ficou estabilizado, a inflação acabou. Né? Qual é a ideia? Como a sociedade brasileira é talvez a única que não recorreu ao dólar como unidade de conta para se defender da inflação, nós nos ligamos à inflação passada. Né? A inflação do passado determinava a inflação de hoje, e a de hoje é de amanhã, depois da manhã, e assim por diante. Né? Então, induzia a sociedade a usar uma unidade de conta que fizesse o trabalho que o dólar fez nas hiperinflações do século XX. Né? Então, quando todo mundo usasse uma URV, que era, vamos dizer assim, o equivalente ao dólar, né, o máximo de pessoas começasse a usar essa unidade de conta, bastava transformar essa unidade de conta na nova moeda. E aí a inflação acabaria, que é o que foi aconteceu. Isso é uma coisa genial, né? Que é fruto da reflexão enorme que eles fizeram quando estavam em Boston fazendo o PhD deles. Né? Então, o André e o Peço têm realmente história para contar no Brasil, o bem que eles fizeram. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o André passou a defender uma teoria que não está vamos dizer, no stream, né, dos economistas, que é a ideia do nova teoria monetária. Né? Isso não entrou nas grandes universidades americanas, não entrou nos grandes debates americanos, e parte de um princípio aparentemente correto, que diz o seguinte: um país que emita a sua própria moeda não pode ter problema de endividamento. Né? E isso já está sendo interpretado, né, como uma licença para gastar. Por exemplo, se você vê o primeiro relatório da PEC da transição, ou PEC da gastança, como estão chamando, o relator citou o André Lara Rezende como uma razão para não ter preocupação em aumentar o gasto proposto pelo PT. Tá certo? Já está fazendo o seu estrago. Né? Num país em que o sistema político não tem a noção do que é restrição orçamentária, tá certo? Ou seja, a ideia de que existe um limite para o gasto público, poucos parlamentares conhecem essa regra. A maioria professa uma crença de que não tem problema de dinheiro. O que você quiser fazer, pode fazer, que não tem problema de dinheiro. Né? E imagina se você chega lá para ele assim, e não tem mesmo, né? Você pode emitir dinheiro que não vai ter problema nenhum. O André tem tido cuidado de chamar a atenção que isso não significa uma licença para gastar. Se a dívida pública crescer a um ritmo inferior ao crescimento do PIB, aí não teria problema. Não sei, eu acho que se fosse assim, é o caso de discutir. Mas no Brasil nós estamos em outra situação, em que a dívida pública tem crescido a um ritmo superior ao do crescimento da economia. E com essa PEC
da irresponsabilidade fiscal, chamemos assim também, né? Isso vai voltar a ser gerar uma trajetória explosiva da dívida. Aplicar a nova teoria monetária, nesse caso, pode ser um desastre. Por isso, eu acho que, não obstante o capital intelectual do André, a sua experiência de governo, a sua experiência como pesquisador, as reflexões que ele tem feito ultimamente, né? Eu acho que o André vai assustar os mercados, sim. Né? O Haddad assustou por outra razão. Né? Não é porque o Haddad seja um heterodoxo do PT arcaico. Né? O que assusta é que por trás do Haddad tem o PT arcaico. Né? As pessoas que acham que não tem limite. Eu vi outro dia um líder do PT, um deputado conhecido, dizendo o seguinte: não, nós vamos ter responsabilidade fiscal, não tenha dúvida disso. Aí parou aí e começou. Mas o mercado tem que entender que falta dinheiro para o Bolsa Família, falta dinheiro para tocar as obras que estão paradas, falta dinheiro para a educação. Ou seja, responsabilidade fiscal é um pano de fundo que não se conecta com a realidade. Vamos dizer, é um slogan, responsabilidade fiscal, mas ela não tem nada a ver com responsabilidade fiscal propriamente dita. Isso é que assusta, certo? Eu vou até chamar. Pois não. Desculpa, ministro. Só para interromper o senhor rapidinho, vou só chamar uma matéria aqui que eu quero entrar exatamente nesse ponto aí. O Haddad anunciou ontem que ele pretende aí entregar um texto com a nova regra fiscal já no primeiro semestre do ano que vem, né? E aí, pode colocar na tela aí para a gente, Matheus? Tá aí. Pronto, pode baixar o texto um pouquinho, porque aí tem um pedacinho que eu acho que vai casar bem com o que o senhor está falando aí, ministro. Que é o seguinte, diz que a proposta de uma nova regra fiscal, desculpa, para o Congresso, ainda no primeiro semestre de 2023, né, vai enviar essa proposta. Ele afirmou que antes vai conversar com economistas de várias escolas. Ele falou na construção de uma proposta robusta. E aí, casa essa conversa aí da teoria monetária moderna, né, esse MMT aí, essa ideia aqui, o André Lara Rezende é bastante aderente, né, nesse exato momento, e tem no livro dele, aquele Camisa de Força Ideológica, o último livro dele, que eu já até, inclusive, já falei aqui para os cidadãos de Sucupira darem uma olhada no livro para saber melhor, porque isso está embasando boa parte dessa discussão econômica que o Brasil está tendo. Só volta um pouquinho lá, Matheus, rapidinho, só mais um pedacinho. E ele diz que está negociando lá com o Lira e acha melhor que seja lei complementar, porque, na verdade, fica mais fácil, você precisa de menos votos, então você tira um pouco do protagonismo aí, que inclusive era uma defesa que o mercado esperava aí, que era uma defesa via Congresso, com um Congresso mais à direita ou mais ortodoxo, né? E isso provavelmente a gente não vai ter, porque a discussão vai ser via lei complementar, então você precisa de menos votos para aprovar a lei. Mas o que me preocupou aqui nessa fala do Haddad, e aí eu vou lembrar, o senhor também deu uma entrevista para a nossa revista eletrônica aqui, a Cruzoé, e o senhor falava aí também sobre a cabeça do Haddad, e justamente isso, né, que o Haddad não seria alguém que seria um obstáculo ao arcabouço ideológico econômico aí do PT, e aí isso traria aí talvez um Lula 3 que seria um Dilma 1.5, né? Um Dilma 2.0, talvez turbinado. O senhor não falou isso, quem está falando isso sou eu, só para não causar problemas fora de Sucupira. O senhor pode ficar tranquilo que a sua indicação para o Banco Central aqui de Sucupira está em alta. A gente não resolveu ainda, porque tem que criar esse suspense, né, para os mercados se mexerem, aquelas coisas todas. Mas então tem um pouco disso, né? E aí a minha pergunta para o senhor, assim, sendo mais contundente, até agora eu pelo menos não entendi se a gente tem um plano econômico e é segredo, ou se a gente ainda não tem e vai sair dessas próximas conversas que em 6 meses a gente vai chegar a um plano econômico viável. E aí eu queria juntar um pouco com o que o senhor falou aí do André Lara Rezende, que é realmente das mentes brilhantes, né, que estiveram por trás aí do Plano Real, junto com o Pércio, que infelizmente não deve ficar no governo, já disse que não vai ficar.
E aí, será que não fica, eu chamo de síndrome de Filipão, né? Você ganha uma Copa do Mundo fazendo um negócio, e na seguinte, quando os caras colocam você de técnico de novo da seleção brasileira, você faz as mesmas coisas, mas o mundo já não é mais o mesmo, e você acaba com um 7-1, né? Então, eu queria saber se é isso. A gente tem um plano, mas é segredo, ou a gente está montando o plano conforme as coisas vão andando? Eu acho que conforme as coisas vão andando, né? E muito preocupantes. Por exemplo, na campanha, quando o Lula era indagado para dizer qual era o plano dele, ele dizia assim: eu não preciso de plano, vocês me conhecem, eu sou o presidente responsável, deixa comigo, né? Não é assim que funciona, né? O mundo começou a ficar rico a partir, digamos assim, do século XVII na Europa, quando passou a ser regido por regras, né? Não apenas um ambiente de segurança jurídica, o primeiro arcabouço de um banco central moderno, que foi o Bank of England, criado em 1694, né? Regras. E as regras fiscais, elas cumprem dois propósitos num país instável como o nosso, em questões macroeconômicas. A primeira é proteger o governante. Então, se ele tem um limite a ser cumprido, ele resiste mais às pressões, porque ele pode dizer: olha, eu não posso atender o que vocês estão pedindo, porque senão eu estarei cometendo um crime de responsabilidade fiscal e posso ser condenado numa ação criminal. E para proteger o outro lado também, que é o consumidor, o brasileiro, digamos assim, né? De que nós não daremos um cheque em branco para um presidente gastar o que ele quiser. Tem uma regra que ele tem que obedecer. A ideia de que depende da cabeça de Lula é voltar aos tempos dos reis medievais da Europa, né? Em que ele era à vontade, ele é que fazia, e ele, novamente, confiscava bens, né? Mandava prender sem culpa formada e assim por diante. Esse é um erro que o Lula cometeu. Outro erro que ele comete, não é? E ele tem repetido isso, é dizer assim: se olharmos política fiscal, não tem como proteger os pobres. Mais ou menos ele tem dito. Espera aí, você não pode, todo mundo sabe, responsabilidade fiscal e responsabilidade fiscal não são ideias antagônicas. Uma não vive sem a outra. Você não pode ter um país que continue desigual, com pobreza crescente, porque isso fica insustentável do ponto de vista social e político, tá certo? Enfim, você não pode ter um país sem responsabilidade fiscal, porque isso gera queda de confiança, fuga de capitais, o dólar se deprecia, influencia o preço, inflação, e tudo isso vai cair na cabeça do pobre. Portanto, não são coisas antagônicas, tá certo? Então, eu acho, sabe, Ministro, que chegou a a hora de Ellen dizer. pode falar, desculpa. Não, chegou a hora de dizer. Eu acho que todos nós estamos dando o benefício da dúvida ao Lula, mas cada vez mais ele está mantendo todo mundo em dúvida, né? Porque essa história de a reação que o Lula tem às quedas de ativo no mercado financeiro é uma reação que não é de se esperar de uma pessoa responsável. Qual é um dos papéis do mercado numa economia moderna? É avaliar riscos e, em função deles, precificar ativos, tá certo? Então, se o mercado começa indicando a bolsa cai, o dólar sobe, os juros futuros empinam, é porque o mercado está entendendo que vem com alguma coisa errada. Qual é a função do governo nesse caso? É dizer o seguinte: olha, vocês estão errados, nós temos um programa desse tipo, nós vamos provar a vocês que nós somos responsáveis, anunciar algumas medidas. Qual tem sido a reação do Lula? A da ironia, né? Esse Deus mercado, e chegou a dizer que essa reação do mercado era de especuladores, né? E não de gente séria. Escuta, é a velha ideia da ignorância que existe no Brasil, de que especulador é uma coisa nociva, né? Eu fiz um artigo outro dia mostrando que isso está entranhado no padrão mental do brasileiro. O próprio dicionário Aurélio, não sei se você sabe, Rodrigo, ele define. Aprendi com o senhor. Ele define como uma pessoa má, né, que se aproveita dos outros. Especulador é uma coisa fundamental em qualquer situação.
E especulador não é só do mercado. O especulador forma preços e os preços servem para tomar decisões. Não é? Ele é fundamental na economia de mercado. E especulador, por exemplo, você pode especular não apenas em ativos financeiros, faz parte do processo, mas você pode especular quem vai ser o ministro do Planejamento. Isso é uma especulação, não é? Vai ser o André Lara Rezende, vai ser o Peço Arida, vai ser o ex-governador de Alagoas. Você pode especular, como eu disse no meu artigo, qual é o desfecho de um casamento em crise? Eles vão se separar? Isso é uma especulação, tá certo? Então, essa ignorância sobre o papel do especulador é ruim. Que você tem o homem do povo tendo raiva do especulador, tudo bem. Alguém que vai ser o presidente da República não pode cometer esse tipo de engano, porque ele está jogando para a plateia. Né? Então, é isso que assusta. Cada vez mais, o Lula, que todos esperávamos fosse o Lula 1, que abandonou o programa equivocado do PT, que assustava até no nome, chamava-se Uma Ruptura Necessária. Né? O Lula jogou isso no lixo, digamos assim, né? E adotou ou continuou a política econômica do Fernando Henrique, que ele chamava de neoliberal, né? Com maior profundidade, porque ele autorizou o aumento do superávit primário, ele apoiou a equipe que o Palocci escolheu de economistas liberais para ajudá-lo na gestão do Ministério da Fazenda, e o Lula, que está vendo hoje, parece ser alguém que está regredindo, né? Regredindo mentalmente, em termos de ideias, ao PT arcaico, lá dos anos 80. E, por outro lado, você falou aí, o mundo mudou. Certo? Te dar um exemplo aqui. O Brasil tem hoje, no mercado de capitais, uma fonte crescente de crédito, tanto para curto quanto para médio, quanto para longo prazo. O crédito de longo prazo no Brasil, até 10 anos atrás, era um privilégio do BNDES e de outros bancos de desenvolvimento estaduais. Né? Agora, não. Crescentemente é o mercado de capitais. O mercado de capitais já representa perto de 25% da oferta de crédito da economia brasileira. Não vamos chegar, provavelmente nunca, à situação americana. 80% do crédito nos Estados Unidos ocorre no mercado de capitais e não nos bancos, certo? Então, inclusive, os bancos são intermediadores para esse processo de mercado de capitais. Então, nessa situação, você tem que entender o que mudou. E o que mudou é o BNDES, que foi criado para suprir a lacuna da ausência de crédito de longo prazo, como os economistas chamam, suprir uma falha de mercado, o BNDES é cada vez mais irrelevante, ou não tem a relevância do passado como provedor de crédito, o que significa que o Brasil não precisa dele, o BNDES tem uma função importante a desempenhar na economia brasileira, tem um quadro técnico de altíssimo nível de qualidade. Ele pode ser fundamental para a pequena e média empresa, ele pode ser fundamental para estruturar projetos, ele pode ser fundamental na privatização, digamos que o Lula já disse que não vai ter no mandato dele, né? O BNDES pode ser fundamental na estruturação de financiamento em parceria com o setor privado e assim por diante. Ministro, deixa eu interrompê-lo aqui rapidinho de novo, só porque tem uma pergunta aqui, para a gente voltar para a âncora fiscal, e a gente já retorna aí para o BNDES, porque tem esse receio aí de uma reedição, até por alguns dos nomes que estavam nesse almoço aí com o Mercadante, de uma reedição daquela história dos campeões nacionais, né? Que aparentemente não deu tão certo assim. Mas tem uma pergunta aqui da Ellen Torres, que eu acho que vale a pena perguntar para o senhor, que o senhor é uma pessoa que já esteve à frente aí da economia brasileira em alguns, provavelmente um dos momentos mais difíceis aí do que a gente já viu, né, de inflação principalmente. Qual seria uma âncora fiscal viável nesse momento? Assumindo-se aí, eu estou imaginando que a Ellen está pensando nisso, assumindo-se que o teto de gastos é uma miragem na paisagem já, né? Não existe mais. Olha, Rodrigo, o teto de gasto não será crível, não será eficaz se não incluir um componente de controle de gastos. Eu diria, o próprio teto de gasto não precisa ser abandonado. Isso é uma decisão, a meu ver, equivocada. Ele pode ser reformulado, ele pode ter outras bases, mas a experiência internacional mostra que nenhuma âncora fiscal é inteiramente crível se não tiver o lado da despesa. É mais eficaz se tiver o controle da despesa do que fazer, por exemplo, com dívida, que parece ser a inclinação do ministro. Ele falou que o teto de gasto não deu certo. Não deu certo, mas ele devia estudar quais as razões
pelas quais o teto de gasto não deu certo, né? O que se esperava do teto de gasto, e ele teve importância decisiva na melhora do ambiente de negócio no Brasil, das expectativas, se esperava que ele induziria a sociedade e o sistema político a rever prioridades. Hoje, 93% do gasto primário no governo federal é de itens obrigatórios. Isso é insustentável, você tem que redefinir isso, olhar o gasto obrigatório. Né? Será que a gente precisa gastar o que está gastando em educação? Falar isso parece até um anátema, né? É uma condenação. Mas o Brasil gasta em educação, acredite ou não, proporcionalmente mais do que os Estados Unidos. 1,5 vezes o que gasta a China, com resultados lamentáveis na sua qualidade. Só para te dar um exemplo. Né? Então, esse debate não aconteceu, essa reflexão não aconteceu, e aí o teto foi ficando inviável, porque a despesa obrigatória subia, ou porque tinha mais aposentado, ou porque tinha mais funcionário público, e você vai imprensando os outros gastos, né? O margem fica. Ainda começa a faltar dinheiro para ciência, tecnologia, farmácia popular, investimento, etc. É por isso que o Haddad não deveria ter dito que não é uma coisa que não funcionou, mas saber por que é que não funcionou. Tá certo? A ideia que parece professar o Haddad, embora ele não diga, é a ideia que está circulando muito, inclusive entre economistas respeitáveis, de que nós vamos usar como âncora fiscal a dívida. Né? Eu acho que é uma âncora frágil. O mercado não vai comprar essa âncora, na minha avaliação. Por quê, ministro? Por quê? Porque a âncora pelo gasto é que o governo tem um certo controle, é muito transparente. Na dívida, você tem vários fatores que atuam para aumentá-la, mesmo que o governo não queira. Por exemplo, Exato. suponha que haja uma crise internacional derivada do risco geopolítico que renasceu com a invasão da Ucrânia e a promessa de invasão da Taiwan implícita nas falas do Xi Jinping. Né? Vamos pensar numa coisa catastrófica, tá certo? Digamos assim, tomara que não aconteça. O Putin, acuado, solta uma bomba nuclear tática na Ucrânia. Isso vai gerar uma crise mundial gigantesca, não é? Porque pode ser o início de uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial. Aí você vai ter rapidamente fuga para ativos mais seguros, né? E uma forte depreciação cambial no Brasil. Só que uma parte da dívida externa, da dívida pública brasileira, está referenciada em moeda estrangeira. Portanto, a dívida sobe pela depreciação cambial e o governo não pode fazer nada. Suponha que o Supremo Tribunal Federal decida condenar o governo a pagar um caminhão de dinheiro de precatórios. O governo não tem controle sobre isso. A dívida sobe. Suponha que a expectativa do mercado por uma política fiscal errática e equivocada leve a uma fuga e a curva futuro de juros empina, né? Você vai para 18% no juro futuro. Isso vai impactar o custo da dívida pública e, portanto, a dívida sobe. Portanto, o governo não tem o comando, né, das várias partes que formam uma âncora fiscal baseada na dívida. E para concluir, Rodrigo, a dívida é uma âncora fiscal na Europa, na União Europeia. Todos os países que entram na União Europeia são obrigados a obedecer o arcabouço fiscal, que é o de 60% do PIB para o valor da dívida e um déficit público de, no máximo, 3% do PIB. O que aconteceu? A Alemanha, que é a Alemanha, não cumpriu essa regra. A França não cumpriu, o Reino Unido não cumpriu, a Itália nem se falar, tá certo? A Itália, o zero e vezeira não cumpriu isso. Portanto, em resumo, é uma âncora frágil. E a âncora sólida é aquela que tem peso, né? Porque a ideia de âncora fiscal é a mesma de âncora do navio. Tá certo? Quando o navio finca, ou um barco, né, finca a âncora, significa que a oscilação do navio é em torno da âncora. E, portanto, a oscilação da âncora fiscal, a inflação gira em torno da meta, do centro da meta, digamos assim. Se a âncora é frágil, vem um vento, o navio vai embora, porque a âncora não segura, né? E aí fica a deriva. Se a âncora for fraca, a inflação vai ficar à deriva. Isso é terrível. Perfeito. Eu ia falar justamente isso, e aí vamos adiantar aqui um pouquinho para o BNDES também.
O BNDES teve e tem o Roberto Campos Neto, no presidente, seu concorrente aqui na presidência do Banco Central de Sucupira, aliás. O Roberto Campos Neto falava, inclusive, desse perigo, desse movimento que os economistas chamam de parafiscal, né? Então, você consegue fazer uma política expansionista fiscal via o que o BNDES fez no passado com juro subsidiado, empréstimo subsidiado, e que acabou levando o BNDES a ter 3 vezes o volume de crédito emprestado que o Banco Mundial tinha, né, para a gente ter uma noção do que foi feito. O que o Mercadante tem dito hoje é meio, né, nessa mesma linha que a gente tem ouvido. Começa bem a frase, mas depois ela se perde e você não consegue saber para onde a gente vai, né? Então, ele falou que, de qualquer forma, é necessário que você ajude aí a flexibilizar o acesso a crédito, né? Inclusive, uma pesquisa da Febraban, eu acho que uns 5 dias atrás, mais ou menos, um tempinho atrás aí, falando que as pessoas imaginam que a vida delas vai estar melhor no ano que vem, algumas delas, e porque elas vão ter mais crédito. Crédito é dívida, né, gente? Para as pessoas entenderem. Crédito também é dívida. Eu queria saber como é que o senhor está vendo esse desenrolar aí do BNDES. Até interrompi o senhor ali no comecinho, quando o senhor começava a falar disso, queria que o senhor retomasse um pouco desse raciocínio, porque e aí vou introduzir um outro conceito aqui, às vezes quem acompanha a gente aqui não sabe muito bem, mas tem uma coisa chamada aí na economia de hiato, e o Banco Central diz que esse hiato, que é essa diferença entre o que a gente consegue produzir nesse exato momento e o que nós estamos produzindo, grosso modo. O senhor me corrige aí, o senhor que é a cátedra, né, nesse tema. Mas que esse hiato estaria muito, muito pequeno e que uma expansão fiscal, ou parafiscal, até via BNDES, ela acabaria escoando toda para a inflação. Então, a gente teria mais dinheiro na mão das pessoas, mas o dinheiro valendo cada vez menos e o Banco Central atuando na direção contrária, subindo ainda mais os juros. Faz sentido para o senhor isso que o Roberto Campos Neto está falando? O BNDES pode causar esse estrago todo? Pode sim. Eu acho que é menor o risco do que foi na época da Dilma e do Guido Mantega, né? Porque o próprio Mercadante já declarou que não vai voltar ao passado do BNDES, em que se transferiu 10% do PIB para o BNDES, né? Em primeiro lugar, porque está todo mundo vacinado contra isso, porque não deu certo. A gente sabe que isso não deu certo. Tem estudos, o Carlos Caval lembrou outro dia num artigo para o broadcast, estudos mostrando que aquela dinheirama derramada pelo governo Dilma no BNDES, nas empresas, os campeões nacionais, tiveram influência praticamente nula, né, na expansão do investimento. Por que isso? Porque as empresas que receberam esse dinheiro, né, esse caminhão de dinheiro, elas tinham acesso ao mercado interno, acesso ao mercado externo, poupança. Eles não precisavam do crédito BNDES. O que eles fizeram? Não são ingênuos, ofereceu, eu quero, né? E o meu dinheiro eu aplico nos títulos públicos, digamos assim, né? Então, você teve simplesmente uma transferência de renda para grupos empresariais poderosos, gente rica, por isso que se denominou esse programa do BNDES de Bolsa Empresário. Certo? Então, era como se pegasse o dinheiro a juro baixo com o governo e depois emprestasse para o governo a juro mais alto, né? Exatamente, né? Realmente é algo inacreditável. E o subsídio do BNDES, em alguns períodos, chegou a ser superior ao gasto com Bolsa Família. Imagina que beneficiava 15 milhões de pessoas. Por outro lado, a ideia do campeão nacional é uma ideia que tem que ser rediscutida. Certo? Porque na cabeça da pessoa do PT, o país só vai voltar a crescer se tiver uma reindustrialização. Certo? Então, a indústria que tem os melhores empregos, tem toda essa argumentação. Só que essa é uma argumentação do passado. Né? Pode fazer sentido em alguns casos, mas não é mais o geral. Certo? Se você olhar campeões nacionais, toma o caso dos Estados Unidos, não vai ser o caso do Brasil. Quem são os campeões
os campeões americanos não são mais a General Motors, a Ford, a fábrica de geladeira. Quem são? É o Google, Microsoft, não é? Amazon e por aí afora. Dos serviços, o serviço representa perto de 90% da economia americana. Eu li um livro há uns 3 anos atrás sobre o comportamento dos serviços nos Estados Unidos. E o estudo mostra exatamente isso, é do professor de Berkeley, que ele mostra que serviços são, sim, fonte de bons empregos na economia americana, e já começa a ser na economia brasileira, portanto, na área de tecnologia. E, por tabela, ele começa a transbordar para níveis de renda mais baixa. Por exemplo, o garçom do Vale do Silício, que é aquela área fantástica de inovação tecnológica, ganha mais do que o garçom de Nova York. Por quê? Porque nesse território pequeno do Vale do Silício, os salários dos engenheiros, dos físicos, dos técnicos, são salários altos, né? Porque eles são muito produtivos. E, portanto, eles dão gorjeta mais generosa do que os caras que frequentam o restaurante de Nova York. Dizer que serviço não é importante para a formação de renda é. Então, as pessoas, o tempo avança, mas as pessoas param. Né? Por isso que está muito em voga agora repetir uma frase do o ministro do rei Henrique XVIII da França, né? O nome dele é Talleyrand Périgot. Então, nessa época, Napoleão tinha sido derrotado, estava preso lá em Santa Helena, né? Na ilha de Santa Helena, e aí eles restauraram a monarquia dos Bourbons. E eles voltaram ao poder e começaram a cometer os mesmos erros, como não tivesse acontecido nada. Não se deram conta de que a França tinha montado. E o ministro falou, esses caras não aprenderam nada. E pior, não esqueceram nada. Então isso é que está acontecendo com certos economistas do PT. O mundo mudou. Né? Então, essa história de reindustrialização pode trazer de volta as políticas industriais do passado, que é um risco. Porque as políticas industriais modernas, não é que não existe a política industrial, Rodrigo, as políticas industriais modernas, elas têm foco na inovação, na educação, tá certo? Porque a inovação é hoje o principal motor de ganhos de produtividade na economia moderna, né? E o ganho de produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Não é? Mas está todo mundo esperando. Eu vi um artigo do presidente da CNI, eles estão lá na expectativa que vai ter um BNDES fortalecido. Né? Não tem mais espaço para isso. Eu vi outro dia, né, o Congresso criou uma dessas bancadas, bancada de defesa do BNDES. O BNDES não precisa desse tipo de defesa. O BNDES precisa continuar servindo o país, contribuindo para o desenvolvimento do país. Não como era no passado, porque o passado é passado, virou para trás. Então, essas pessoas precisam aprender a entender as mudanças que têm ocorrido no Brasil. Eu queria até aí entrar nesse assunto. Eu vi uma frase ontem ou anteontem do Frederic Bastiat dizendo que era todos querem viver às custas do Estado e se esquecem de que o Estado vive às custas de todos, né? Como é que a gente fica daqui para frente, né? Porque vamos aumentar as despesas, certo? Então, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Alguns ali defendem essa ideia de que você tem a impressora, então basta imprimir dinheiro e pronto. Né, que é uma ideia que eu acho que ela é facilmente combatida com a ideia de que a gente, olha, então imprime aí logo toda a dívida e paga tudo. E pronto, acabou. Nem dívida a gente vai ter mais. Mas a outra é de que a gente vai ter que achar dinheiro ou buscar dinheiro em alguns outros bolsos, né? E aí eu pergunto ao senhor ministro, qual a perspectiva para a carga tributária brasileira? Nesse dado que hoje a gente tem esse plano ainda secreto, econômico, como é que a gente pode esperar aí o desenvolvimento? Porque a gente deve ter uma reforma tributária também. Será que a gente está aí olhando para mais carga tributária? Olha, a reforma tributária que é viável e é boa, excelente, é a reforma da tributação do consumo. Tem um projeto excelente, preparado por gente competente. O coordenador desse projeto vai ser da equipe
do Fernando Haddad, é a nota 10 como escolha dele, que é do Bernard Api, está pronta para ser aprovada, ela transforma 5 tributos caóticos, disfuncionais, 3 no governo federal, IPI, PIS e COFINS, um no governo estadual, dos governos estaduais, que é o ICMS, é o mais bagunçado de todos, e o ISS nos municípios, que é o imposto em cascata. Tudo isso pode ser reunido ou substituído por um moderno imposto sobre valor agregado, IVA, que se chamará Imposto sobre Bens e Serviços. Esse projeto está pronto para ser aprovado, já foi discutido em comissões, eles ouviram muita gente, inclusive eu fui convidado a participar de um dos painéis que a comissão encarregada do assunto promoveu, né? Não saiu porque o Ministério da Economia boicotou esse projeto, porque o Paulo Guedes tinha uma fixação, desculpa, em reduzir a tributação na folha, né? E como é que faz? Fazendo a CPMF. Então, ele concentrou a sua atuação nisso, com a ideia de jirico, com todo respeito, que é recriar a CPMF, né? Um imposto terrível, ruim, disfuncional, e assim por diante. Está pronto para ser aprovado. Isso, o objetivo não é aumentar a receita. Desculpa. Até porque um dos pilares do projeto é que, durante um certo tempo, a carga tributária não muda. Onde é que pode haver aumento de receita? É na tributação do imposto de renda. E muita gente está dizendo que vai ser preciso. Só que tem uma característica que poucos estão prestando atenção. É que o governo federal transfere para estados e municípios e fundos regionais de desenvolvimento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, né, 50% da arrecadação de imposto de renda. Ou seja, 49,5% hoje. Certo? Ou seja, se o governo quiser aumentar a arrecadação para não ter uma explosão da dívida, ou minimizar essa explosão, ele precisa cobrar o dobro, porque ele fica só com a metade. Certo? Até nisso é complicado. Portanto, Rodrigo, na verdade, o grande desafio do novo governo não é tanto a âncora fiscal, ela é um desafio, mas o desafio maior é evitar, né, uma trajetória explosiva da dívida, porque sem atacar o gasto obrigatório, não tem futuro para a economia brasileira. Isso eu digo com a maior tranquilidade, estudei esse assunto profundamente, discuti, e, portanto, esse é o grande desafio. E é aí que o governo Lula pode fracassar, se ele não conseguir vamos dizer, mobilizar a sociedade para convencê-la de que esse é o problema do Brasil. Eu tenho dito que esse seria o momento Churchill do Lula, tá certo? O momento, olha, o que aconteceu com o Churchill no início dos anos 1940? Ele assumiu o cargo de primeiro-ministro, se dizia porque ninguém queria, certo? Era um cargo muito difícil, ele era tido como até beberrão, falava mal dele assim, né? Mas foi o gênio, né, que levou a vitória, contribuiu para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E o que ele fez no discurso de lembrando posse? que aqui em Sucupira, ministro, temos beberrões também, mas nem todo beberrão é gênio, viu, gente? Só para destacar esse beberrão inglês aí, os que podem aparecer por aqui de Sucupira. Veja, o que ele fez? Ele diz assim: não esperem de mim senão sangue, suor e lágrimas. Nós vamos vencer a guerra contra os nazistas. Esse é o objetivo do povo e do governo do Reino Unido. E acabou que foi isso que aconteceu. Né? Ele podia ter chegado agora, que eu sou primeiro-ministro, vai ter picanha e farofa para todo mundo no fim de semana, vai ter dinheiro para isso, vai ter dinheiro para aquilo. Onde o Lula anda, tem dinheiro. Ele se reuniu essa semana com os ministros militares, os futuros ministros militares, e prometeu que vai dar dinheiro para reequipar as Forças Armadas. De onde eles vão tirar todo esse dinheiro? Né? Então, eu espero que o Lula pragmático possa se impor, dar um benefício da dúvida dele, embora esse benefício está cada vez mais difícil de manter, mas que ele, ao assumir, se conscientize do problema brutal que ele vai ter que enfrentar, que é a questão fiscal. Né? Sem isso, não tem futuro.
Ministro, e aí eu queria lembrar, o senhor tocou nessa parte do histórico, etc. e tal, e eu até já vou indicar aqui para quem gosta do assunto, quem gosta do tema, quem gosta de economia, eu tenho uma pergunta para o senhor, que é o impacto disso no bolso do investidor brasileiro, né? Mas a gente vai chegar lá no finalzinho, porque senão eu estico muito aqui, porque o senhor sabe que por mim eu ficaria conversando aqui ad eternum, né? Eu também. Obrigado. Mas o senhor idealizou aí um documentário que foi ao ar mais ou menos em 2013, se não me falha a memória, junto com a Luiz Sotomayor, que tinha como título O Brasil deu certo, e agora? E eu destaquei uma frase, eu estava assistindo esse documentário novamente, é um documentário extremamente bom, é um excelente documentário para quem quer entender aí as origens e tudo que aconteceu no Brasil economicamente até aquele período ali. Mas o senhor fala que o risco do Brasil na época era perder oportunidades, crescer pouco. E aí tem essa sabedoria popular aí, que é o Brasil não se cansa, não perde oportunidade de perder oportunidades, né? E É uma frase do Roberto Campos. Exato. Perfeito, obrigado. E aí o que eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui, que logo em seguida, depois do documentário, a gente tem o impeachment da Dilma, a gente entra numa das maiores crises que a gente teve aí, recentes, pelo menos, econômicas. Eu queria saber quais são os riscos que a gente corre hoje, e se há como a gente antecipar um pouco disso, no sentido que eu digo assim, a gente vai começar a ver sinais aparecendo. Eu não imagino que a gente volte aí para aquela inflação, aquela pressão inflacionária desmedida que a gente tinha nos anos 80, inclusive quando o senhor foi ministro da Fazenda, teve que lidar com esse tipo de problema, que acabou desembocando no confisco, né, da Zélia, nos anos seguintes aí, aos que o senhor ocupou o Ministério da Fazenda, e até a gente chegar na ideia do Plano Real, que trouxe um pouco de estabilidade e um pouco mais de planejamento, né? Que eu costumo dizer que o mercado financeiro ele reage à incerteza, né? Quanto mais incerteza, mais caras as coisas ficam no mercado financeiro. Então, o que eu queria era saber o seguinte: bom, perdemos oportunidades, ainda estamos dando. E para quem não assistiu o documentário, o fato de dar certo, gente, não é que as coisas acabaram. A gente deu certo, sim, a gente melhorou nos últimos anos, e aí contando, né, de 1500 para cá. A gente deu certo, mas e agora? E agora, né? Como diria o Dorico Paraguaçu, que é o grande filósofo e idealizador deste Morning Call, vamos deixar o para trás mente e vamos para frente mente, né? O que a gente pode esperar e quais são os indícios de que as coisas podem estar indo para o lado errado, que a gente deve ficar de olho, principalmente aí no que diz respeito ao investidor e à economia brasileira como um todo, né? Olha, Rodrigo, primeiro deixa eu dizer, a experiência mostrou, a realidade mostrou que essa ideia de que o Brasil deu certo, que era, se você viu, como você viu o documentário, todos os entrevistados afirmaram isso, todos. Exatamente. Né? O Brasil deu certo. Que era uma época de otimismo no mundo. O mundo estava dando certo. Né? A China tinha surgido, né, como potência nascente, a oferta de mão de obra ampla, preparada, barata, digamos assim, deu origem ao surgimento das redes mundiais de suprimento, né, que com a tecnologia digital passaram a poder ser geridas. Né? Você tem o caso simbólico do iPhone. O iPhone, como a gente sabe, a Apple cuida apenas do projeto e do marketing, né, do iPhone. O resto é tudo produzido fora dos Estados Unidos. Uma parte na Alemanha, uma parte na Coreia do Sul, mas o grosso é na China. E com isso o iPhone custa hoje menos da metade do que custaria se fosse produzido nos Estados Unidos. Tudo isso gerou um ganho gigantesco de produtividade, e as duas primeiras décadas desse século foram décadas de otimismo. Por exemplo, Francis Fukuyama, aquele sociólogo, cientista político americano, escreveu um livro, O Fim da História, ou seja, o mundo está dando tão certo, acabou o comunismo, todo mundo vai ser economia de mercado e democracia. A África vai ficar rica, a América do Sul vai ficar rica. Esse era o ambiente. A revista de economistas embarcou nessa onda em relação ao Brasil. A capa dela
de 2009, se não me engano, né? É o Cristo Redentor subindo como foguete lá do Corcovado, né? E tudo isso tinha uma origem base que era o fim do risco de uma terceira guerra mundial e a tecnologia digital que permitia essas cadeias longas, né? Tudo isso está sendo revisto. Então, eu acho, a tua pergunta é, o que esperar, não é? Eu Isso. acho que dificilmente a gente vai evitar um encontro de contas, né? Um encontro com a realidade que surgiu da Constituição de 88. A Constituição de 88, os parlamentares tinham na cabeça uma ideia à força: acabar ou reduzir a desigualdade e a pobreza. Tudo bem. Como é que eles fizeram isso? Aumentando o gasto. Gasto mais para aposentado, gasto mais para funcionário público, gasto mais para os pobres até de maneira justificada, né? E o Brasil hoje gasta em programas sociais 25% do PIB, quando você computa todos os casos dos estados, municípios do governo federal. Isso é tanto quanto gasta a Alemanha em termos profissionais, proporcionais, tá certo? Então, o que fez a China? A China tirou da pobreza, numa geração, 800 milhões de pessoas, como com políticas pró-mercado, ou seja, atração de investimento, incentivo à inovação e assim por diante. Tá certo? Então, como é que a gente acomodou isso? Eu estava lá no Ministério da Fazenda quando tivemos o primeiro orçamento pós-Constituição de 88. E a gente chegou, olha, não, é difícil, porque a gente, naquela época, transferia não 50%, mas algo como 47% do imposto de renda. A gente vai ter que criar um tributo que não seja partilhável com os estados e municípios. Né? Foi na minha época que criou a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um imposto de renda disfarçado. Tá certo? Então, desculpa estar contando toda essa história, só para você ter o contexto. Não, é ótimo. Né? Nós fomos acomodando. No primeiro momento, quem resolveu o problema foi a inflação. Você corroía o valor das aposentadorias, pensões e salários do setor público, isso faz aquela gigantesca elevação de gasto cabia no orçamento. Aí veio o Plano Real, acabou esse instrumento. Aí qual foi o recurso? Tributação. Vamos tributar mais, aumentar a alíquota e assim por diante. Chegou no limite 36%, 37%. A gente já tinha uma carga tributária parecida com a da Alemanha, sem sermos a Alemanha, né? O Congresso rejeitou a renovação da CPMF e a carga tributária caiu para 32%. O que aconteceu? Continuou a mesma coisa. Como? Financiando com dívida. Então, nesse período da Constituição de 88 até 2015, quando veio o teto de gasto de 2016, né? O gasto federal crescia, o gasto primário, 6% acima da inflação. E a economia crescia 2,5% anualmente acima da inflação. Estava na cara que não ia dar certo, tá certo? Então, eu digo, esse que é o drama, né, do Brasil. Sem atacar essa questão, que nós fomos adiando, né? Agora chegou a hora da verdade. Né? Nós vamos ter que atacar. Ou atacamos depois de uma grande crise, ou atacamos pelo exercício de uma liderança transformadora, que poderia ser o Lula, né? Só que ele está dando sinais que ele não é essa liderança transformadora. Ele está dando sinais que ele tem a ideia lá da Constituição de 88, né? Que agora é dinheiro para os pobres. Né? Então, nada contra dar dinheiro para os pobres, mas... e o PT, como você sabe, é mestre em criar slogan, né? Frase. Ele criou aquela coisa da herança maldita do Fernando Henrique. Agora ele está dizendo tem que pôr o pobre no orçamento. Como assim, cara pálida? O pobre está no orçamento desde o governo Sarney e nunca saiu. O Sarney criou o primeiro programa de dar 1 litro de leite a 10 milhões de crianças pobres. É o primeiro programa de transferência de renda da era democrática recente do país. O Fernando Henrique criou vários programas, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Bolsa Gás e assim por diante, e criou o benefício de prestação continuada. O Lula pegou todos esses programas do Fernando Henrique, de transferência de renda, transformou no Bolsa Família. Né? O Bolsonaro aumentou os gastos, então o pobre não saiu do orçamento. Mas para a pessoa mal informada, ou não familiarizada com esses temas, acha que é mesmo. Se aumentou a pobreza, é porque o pobre saiu do orçamento. Não saiu do orçamento. Certo? Então, essas ideias ainda têm que ser arquivadas. E
enfrentar para valer a dura realidade de uma situação fiscal que pode se tornar insustentável. Esse é o desafio. E se vier, nós caminharemos para uma situação que os economistas chamam de dominância fiscal, em que a crise fiscal e a insustenabilidade domina as expectativas, gera fuga de capitais, gera depreciação cambial, gera queda de confiança e por aí afora. E nesse caso, Rodrigo, tem várias experiências no mundo conhecidas, o Banco Central, mesmo independente, ele perde a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda, porque ele percebe que se ele aumentar a taxa Selic, a situação fiscal piora e, portanto, a situação fica complicada. Nesse caso, a inflação foge do controle. Esse é um risco que nós estamos correndo, que derivaria, como tem dito o Marcos Mendes, né, um respeitado economista que entende o setor público, nós podemos estar caminhando para uma crise de dívida pública no Brasil. Agora, veja só, para que ninguém saia daqui chorando, Rodrigo, eu ia falar isso, o senhor está acabando com as expectativas de Sucupira aqui. Pois é. Olha, o Brasil não vai virar Argentina. A Argentina é um caso patológico. Desde 1946 ele vem errando, né? Para a sorte dele, eles tinham muito capital para consumir, né? Mas a Argentina é o quarto país na história, desde o século XV, que declina, né? Primeiro foi a China, que era 30% do PIB mundial no século XV, e entrou no século XX representando só 3% do PIB mundial. E hoje ela está voltando ao que era. A China foi a maior economia do mundo em 18 dos últimos 20 séculos, né? No século XVIII, ela estava declinando, mas no século XVIII, a China tinha indústria em volume maior do que a Inglaterra, que estava na Revolução Industrial. Certo? O segundo país a declinar foi Portugal, que era uma potência e foi declinando até se tornar, nas proximidades do século XX, o fornecedor de mão de obra barata para as Américas. A gente recebeu aqui muitos portugueses, como a gente sabe. Na mesma época, a Espanha. A Espanha foi considerada, no século XVII, uma potência maior do que Roma, e terminou o século XIX e início do século XX nessa mesma situação. E agora, a Argentina. A Argentina, nos anos 1920, era a quinta renda per capita do mundo. Era maior do que a da França. A Argentina era considerada um dos 5 países promissores do século XX. Eram Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Argentina. Sabe qual é o lugar da Argentina hoje em renda per capita? É o número 73, 73ª renda per capita do mundo. Olha, a gente precisaria ter 80 anos de maus governo aqui para acontecer a mesma coisa na Argentina. Venezuela... Isso não é obra do acaso, né, ministro? Não foi. Isso não é obra do acaso, isso é coisa de profissional, né? São 80 anos pagando a economia argentina. Como diz, o subdesenvolvimento não é vamos dizer, um produto fácil não é? É produto de erros distribuídos. A Venezuela, sabe qual? O PIB da Venezuela este ano será apenas 16% do que era 10 anos atrás. Não sei se tem paralelo na história. É um país sem instituições fortes, um sistema financeiro não é primitivo, mas não é o brasileiro, não é? 90% do setor público depende de petróleo, né? Ainda teve mais essa pataquada que teve na campanha, que o Brasil ia virar um país comunista, tá certo? Então, quem falou isso não leu o primeiro parágrafo da história e das ideias do comunismo. Comunismo é a propriedade estatal dos meios de produção. Portanto, para o país virar comunista, tem que fazer uma emenda constitucional para determinar o confisco de todas as propriedades privadas. A residência, casa na praia, automóvel, barco, né? As empresas teriam que ser todas estatizadas. Zero de chance. Então, o Brasil, só para concluir, então, o Brasil tem um conjunto de vantagens estruturais que outros países da América Latina não têm. Nós temos um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, temos contas externas em ordem, o Brasil tem reservas internacionais que equivalem a 5 vezes a dívida pública externa do Brasil, né? O Brasil tem um agronegócio, um setor mineral altamente competitivo e fonte de exportação que dá tranquilidade cambial para o Brasil de hoje. O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina, tem 20 unicórnios,
tem empresas de classe mundial, né, que se tornaram multinacionais. Sem nenhum desejo de fazer propaganda, mas eu gosto de mencionar 3 casos. JBS, por exemplo, para não mencionar só Embraer, Vale, né? 3 casos aqui. A JBS, este ano, assumiu a posição de maior produtora mundial de alimentos. A JBS passou a Nestlé, é uma multinacional de respeito no mundo. O Brasil tem uma empresa de Santa Catarina chamada Duas Rodas. Não é uma fábrica de bicicletas, é uma empresa fundada por imigrantes alemães em Jaraguá do Sul, que é uma potência mundial na produção de sabores, coisa para fazer sorvete, bolo, essas coisas todas, com fábrica na América Latina, fábrica nos Estados Unidos, né? E estão caladinhos lá, ninguém sabe quem são eles, pelo menos na grande mídia. O Brasil tem uma empresa em Fortaleza chamada Aeres, que produz pás de energia eólica. Isso é sofisticadíssimo. E sabe onde eles estão exportando? Para Israel, que é um país muito competitivo, tá certo? Então, eu acho que esse conjunto, essas empresas, eu tenho me perguntado por que essas empresas continuam dando certo? Porque elas são mal geridas, elas sabem identificar risco, sabem se comportar na crise, sabem proteger o caixa, sabem pensar melhor os seus investimentos, né? E, portanto, elas vão ficar por aí, brilhando, né? E talvez até com capacidade de comprar as empresas que não se modernizaram, não se prepararam para a turbulência. Então, eu acho que o Brasil vai, se a crise vier, o sistema financeiro não vai quebrar, não vai ter crise bancária. O Brasil está sem crise bancária desde 1995, Rodrigo. É o maior período sem quebras generais de banco da nossa história. Então, você tem umas amarras, uma certa resiliência econômica e institucional que permita ao Brasil, se a crise vier, né, enfrentá-la, navegar. E, por outro lado, não é uma crise súbita. Como você mencionou em algum momento aqui, você vai identificando, à medida que o tempo passa, você vai identificando o risco da deterioração. Os mercados se preparam, porque os mercados são covardes, como você sabe. Né? O mercado não enfrenta governo. Se o risco vem, tudo bem, vocês estão aí, eu vou embora. Tá certo? O mercado reage, digamos assim, ao risco com os pés. Né? Ele foge, ele anda e sai do mercado. E, portanto, o Brasil não corre nenhum risco, né, de andar para trás, de ter um colapso que o leve a essas situações como as da Argentina e da América Latina. Eu acho que isso é uma esperança. O senhor falou esse negócio do mercado ser covarde, né? Eu lembrei do Lula falando que o mercado é muito nervosinho, né? E a gente falava aqui nesse Morning Call, eu falava que o mercado ele não fica nervoso, né? Ele fica short, né? Como a gente diz no mercado financeiro. E ele fica vendido, ele vai embora, ele não enfrenta esse tipo de coisa, ele não fica nervoso. O mercado procura onde ele consegue ganhar dinheiro e onde ele tem alguma estabilidade. Só para encerrar mesmo, ministro, eu sei que eu estou esticando aqui o tempo que a gente combinou, mas vou aproveitar. Essa sucupira a gente é mais flexível. Tem 2 ou 3 pessoas aqui que me perguntaram sobre o aumento no número de ministérios. Lembrando aqui que o JBS é, sim, realmente uma campeã nacional. Mas tem a Ambev também, que é uma das maiores produtoras aí de bebidas também tem do mundo, várias, etc. E é só o exemplo. Mas tem a Aeres, tem vários exemplos a Suzano, de empresas muito sérias, de governança sérias, que não estiveram envolvidas em nenhuma lista de ninguém. Unipar, exato, por exemplo. Exato. Mas a pergunta é, 14 ministros a mais, hoje ministérios a mais, o Ciro Nogueira, inclusive, colocou no tweet dele hoje pela manhã, não sei se foi hoje pela manhã ou ontem à noite, mas acho que foi hoje pela manhã, fazendo uma continha básica ali de que 14 ministérios, segundo o governo eleito, não causa despesa, e ele faz uma conta básica ali só com ministro, salários de ministro e do núcleo duro aí de cada ministério, né? Assumindo aí que você não tem um aumento no número de servidores públicos, e só aí a gente teria 2 bilhões de reais de gasto nos próximos 4 anos. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa... O senhor já esteve numa estrutura de ministério, qual a necessidade real? E aqui é aquilo que eu falo, né? A gente tenta evitar aí os nossos preconceitos intelectuais, né? Pode ser, e o Bolsonaro, inclusive, já falava isso, que talvez ele tenha reduzido demais
o número de ministérios no governo dele. Pode ser que 14 ministérios a mais faça sentido. E eu queria saber do senhor qual a opinião do senhor sobre isso, né? Como é que essa estrutura estatal funciona, né? Se aumentar ministérios é necessariamente um bom negócio ou necessariamente um mau negócio? Ou a resposta Olha, mais comum dos economistas, que é não. sempre o famoso depende? Ou por outro lado, né? Por outro lado. É, É. Olha, na verdade, eu não vejo justificativa para ter 37 ministérios no Brasil. Né? Também não para ter 12, como o Collor quis lá em 1990. Né? Também não é verdade, eu posso afirmar isso categoricamente, o que está sendo dito pelo PT, inclusive pelo futuro ministro da Casa Civil, que isso não vai aumentar a despesa, que os cargos vão ser o mesmo. Não tem como criar 37 ministros sem criar novos cargos. Por exemplo, o cargo de secretário executivo hoje só tem 23, 24. Para ter 37 tem que criar mais 13. Então, é um discurso para acalmar os mal informados, as pessoas que não se preocupam em se inteirar nessas questões. Então, por outro lado, se você olhar, existe uma regra da administração científica, chamando assim, que é a amplitude administrativa. Ou seja, você tem que comandar 37 pessoas. Vai ter ministros que nunca vão falar com o presidente. Né? Tem ministro que não sabe nem o gabinete do presidente, vou exagerando um pouco. Né? Então, eu acho excessiva. Alguns eles têm um impacto de opinião pública, por exemplo, por que o Ministério dos Povos Originários? Parece muito bonito. Mas você pode fazer isso com o departamento de um ministério. Né? Por que o Ministério da Pesca, né, que vem desde o governo, primeiro governo do Lula? O Brasil não é um país rico em recursos do mar, né, em termos de peixes, lagosta, camarão, etc. E tal. Para ter um ministério só para isso, né? Por que ter o Ministério do Desenvolvimento Agrário? Né? Num país que está deixando para trás a ideia de reforma agrária. Certo? O Brasil é cada vez mais um país que não tem nada a ver com reforma agrária. O Brasil é um país moderno de agricultura, nós somos um dos maiores potências mundiais de agricultura, e reforma agrária é uma ideia do século XIX, início do século XX, né? Ou talvez alguma no Japão, do pós-guerra, onde a concentração da propriedade formava grupos poderosos com forte influência nos destinos do governo. Então, a reforma agrária, na Coreia, por exemplo, no Japão, teve essa finalidade, quebrar estrutura rígida de poder. Não, o Brasil tem hoje, por exemplo, no Mato Grosso, você tem empresas agrícolas ou pessoas físicas, agricultores, com 100 mil hectares. E não é latifúndio, né? na ideia do passado, latifúndio improdutivo. Pelo contrário, são empresas agrícolas super bem geridas, com uso da tecnologia mais avançada, né? Uso de satélite e tudo mais, de trator sem tratorista, né? Guiado por GPS. Eu vi outro dia um seminário organizado pelo Marco Yankee, no INSPER, e está um depoimento lá de um especialista dizendo o seguinte: no centro-oeste brasileiro, particularmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o nível de tecnologia na agricultura supera a dos Estados Unidos. Não é? Você imaginar que vai ter reforma agrária nesse país, não é? Isso significaria um retrocesso e não um avanço. Portanto, eu não vejo justificativa para ter o Ministério Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não. Você tem que se preocupar em apoiar, né, o avanço da tecnologia, prover internet como é que chama? Internet rápida, né? Para toda essa região. Quanto mais o produtor brasileiro tiver acesso a sinal confiável de internet, mas ele vai se mais sofisticar, ele vai ter contato, né, com o que há de melhor. Né? Eles falam inglês, alguns falam francês. Né? O agricultor que foi para o Mato Grosso do Sul, é um agricultor de alto nível. Né? Inclusive, as mulheres dele viraram professores da universidade por lá. Tá certo? O agricultor que foi do Rio Grande do Sul, né? do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo,
para povoar o Centro-Oeste nessa nova realidade, eles respondem por grande parte do sucesso da agricultura brasileira. Eu tive outro dia em Cuiabá, é impressionante. Nos últimos 10 anos no Mato Grosso do Sul, a agricultura cresceu a um ritmo da ordem de 7% ao ano, ou seja, dobrou a produção em um ano. Você acredita que um agricultor analfabeto, né, um agricultor que não tem conhecimento tecnológico, que recebe uma terra, esse cara vai ser produtivo? Esse cara merece o apoio do setor público para ele evitar a pobreza extrema, mas não acreditar, né, como acredita o MST e algumas pessoas do PT, que você redistribuindo terra, você vai ser mais produtivo. Não vai. Né? Isso não é verdade também para pequena e média empresa no Brasil, tem esse fetiche, né? Tudo tem que ser pequena e média empresa, apoio para eles. Nada contra pequena e média empresa, porque é dali que surgirão as grandes. Mas se você olhar realisticamente, pequena e média empresa puxa a produtividade para baixo, porque elas não são produtivas. Né? Diferentemente da grande empresa que tem acesso à tecnologia, pessoal mais qualificado. Então, deixa eu me repetir, essa altura do campeonato, criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, qual é o problema? É que o Lula tem que ter muito cargo para distribuir, porque ele preside num arco de alianças que tem gente de tudo, né? E o PT, a gente está vendo, o PT é muito ganancioso, ele quer todos os ministérios para ele. Né? E para contentar o PT, você tem que ter mais pasta para distribuir. Essa é uma razão básica, e não para tornar o Brasil mais eficiente, eu acho. E para bancar isso tudo, como diria Margaret Thatcher, né, o governo só tem uma receita, né? É o que a gente paga para ele. Então, porque, isso. Ricardo, a Margaret Thatcher lembrou várias vezes que o governo não gera dinheiro. O governo usa o dinheiro dos contribuintes que ele extrai através de diferentes tipos de incidência tributária. Mas a gente está vendo gente do PT parecendo que o governo cria dinheiro. Exato. Ministro, infelizmente, eu tenho que encerrar, já estamos com 1h20 aqui, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por dividir sua sabedoria um pouco com a gente aqui, e deixar, obviamente, aberto aqui o convite para o senhor voltar, quando quiser, para o nosso Morning Call aqui do Antagonista, viu? Ok, Rodrigo, olha, disponha, estou sempre à disposição, só que acolá tem que acomodar com minha agenda, mas eu gostei muito dessa entrevista, né? Acabei falando demais, porque você também me provocou demais. Sucupira é assim, vamos negociar ainda, vou ligar para o senhor depois para a gente negociar essa boquinha aqui na presidência do Banco Central de Sucupira, e aqui a gente... Eu faço a exigência, tem que manter a independência do Banco Central, senão eu não assumo. Eu vou ter que negociar isso com os sucupirenses aqui. Ministro, muito obrigado, desculpa aí por alguma brincadeira, mas muitíssimo obrigado de verdade, viu? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.